Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao Geoconhece Online. Eu sou o professor Noé Carvalho e hoje nós estamos aqui dando início, né, uma série de videoaulas a respeito do município de Icó, né, trazendo aqui conhecimentos do município de Icó, né. Hoje a gente vai tratar da geografia de Icó, no estado do Ceará. Conhecimentos esses, né, fundamentais aí para o seu concurso aqui do ano de 2025, né, para você se preparar da maneira mais efetiva aí para seu concurso. Então, aqui é apenas a nossa aula número 1, né? Por isso que a gente pede aqui para você se inscrever no canal, né? Deixar o joinha, ativar o sininho de notificação, para você ficar por dentro aqui das nossas próximas videoaulas. Da maneira também de você estar apoiando aqui o nosso crescimento, o nosso canal, e também de você ser notificado aqui sobre as nossas próximas aulas, né? Quando a gente lançar aqui as próximas aulas aqui a respeito de ICO, tá bom? Então, se inscreva, dê o joinha, ative o sininho de notificação para você ficar por dentro, tá certo? Pessoal, antes da gente iniciar propriamente o conteúdo, a gente gostaria de passar aqui algumas informações, tá? O concurso, a prova, né? A prova objetiva é composta de 30 questões, português, aí tem os conhecimentos gerais e a parte específica, não é isso? Em conhecimentos gerais, são 10 questões, não é isso? Dessas 10 questões, em torno de 3, sempre 3 ou 4, 4 questões, a banca, né, Patativa do Assaré, que é a banca responsável pelo certame, né, pelo concurso, a banca organizadora, ela cobra em torno de 3, 4 questões do município. Por isso, da importância de você estar estudando, né? A gente sabe que 3 questões representam 10%, né? 10% de 30, 10% da prova. Por isso que é fundamental, faz toda a diferença. Principalmente para quem é de outra cidade, por exemplo, de outra região, que não conhece a realidade, né, do município. Por isso que é importante você estar aqui estudando, né, trazendo. Por isso que a gente está aqui trazendo esse conteúdo para vocês. Aí assim, o que a banca pede? Os aspectos geográficos, né, políticos, históricos, né, políticos, administrativos. Aí você observa que é do mundo, Brasil, Ceará e do município. Lembrando que a gente vai tratar apenas dos aspectos do município de Icó. Atualidades históricas, científicas, políticas, econômicas, né, tudo isso aqui vai estar incluso do município de Icó. Tudo isso aqui a gente vai estar trabalhando nas nossas videoaulas e também tem aqui no nosso material, na nossa portilha, né? Porque além das videoaulas, nós temos ainda essa portilha completa, né, para você estudar de maneira mais efetiva, para você fazer toda a diferença, né, para você ir em busca da sua tão sonhada aprovação. Essa portilha ela é completa e com todos os conhecimentos citados no edital, tá, em relação ao município, tá bom? Só em relação ao município. E um simulado aí com 70 questões comentadas para você treinar. Primeiro tem a questão, lá no final da apostila tem todo o gabarito comentado para você ver onde foi que você errou, para você confirmar se você acertou, você medir aí seu nível, tá bom? Professor, mas quais são os conteúdos que tem nessa apostila? São esses aqui descritos na capa, que é exatamente o que o edital prevê cobrar a respeito do município de Icó, tá? Como que eu faço para adquirir esse material? Lembrando que o material é PDF, ele foi todo preparado aí baseado em informações oficiais, de órgãos oficiais, né, da Prefeitura, do IBGE, do IPES, do SEMI, né, do CPRM, tudo isso aqui foi preparado aqui para estar trazendo para vocês essas informações verídicas. Para adquirir, gente, através do contato aqui direto, WhatsApp, né, tem a equipe pronta para lhe responder, e também por meio do link. O link aqui é na descrição do vídeo. Logo abaixo do vídeo tem um linkzinho, você clica e vai direto para nosso canal de atendimento. Tá ok, pessoal? Então, caso você queira adquirir, né, já sair na frente aí dos seus concorrentes, adquira aqui o nosso material. Tá? Então vamos lá. Pessoal, a gente vai tratar, como já citado, hoje da geografia. Mas para isso, antes de iniciar, cabe aqui uma breve apresentação sobre o município de Icó, né? Icó, no estado do Ceará, é o município, né? Localizado aqui no sudeste do estado do Ceará, conhecido por sua importância histórica e riqueza cultural.
fundada como a quarta vila instalada no estado do Ceará. Então foi a quarta vila a ser instalada aí no estado do Ceará, nas primeiras, né? A cidade abriga um dos mais notáveis conjuntos arquitetônicos do Brasil, com um sítio histórico datado do século XVIII, que preserva construções coloniais de grande valor patrimonial. Então, Icó, né, é dotado de uma riqueza histórica, né, arquitetônica muito importante, muito bonita, de grande valor patrimonial. Segundo o censo de 2022, a população de Icó era de 62.642 pessoas, né, habitantes aí que existiam, de acordo com o último censo, no ano de 2022. Já a estimativa populacional para 2024 aponta um leve crescimento, né, passando aqui para 64.812 habitantes. A densidade demográfica, com base nos dados, é de 33,57 habitantes por quilômetro quadrado. Então, aquela média, né? 2022, você pega a quantidade de habitantes, número total, divide pela área e dá uma média aqui de 33,57 habitantes por quilômetro quadrado. Então, essa é a densidade demográfica. Então, a nossa apostila é assim, né? Toda bem explicada, bem didática e de fácil entendimento, né? Com os termos mais importantes destacados em negritos, né? Isso. Vamos aqui para a fundação. Icó foi fundada, né, em 4 de maio de 1738. Né? Então, aqui são informações importantes que serão tratadas que estão tratadas mais profundas, de maneira mais profunda na nossa apostila, né? Tem todo o tópico aí tratando só da história, né? Hoje a gente vai tratar da geografia. O aniversário se deu em 4 de maio, se dá em 4 de maio, né, todo ano. A emancipação política, 4 de maio de 1738. Quem é de Icó, né, o gentílico é icoense. E o padroeiro de Icó é Nossa Senhora da Expectação. Tá ok? Então vamos aqui entender, né, o topônimo de Icó. Icó tem origem indígena, significa água ou rio da roça. Né? Então Icó significa água ou rio da roça. Essa é uma das versões. Também tem outras versões históricas aí que a gente, no tópico lá de história de Icó, está falando sobre. Esse nome também era utilizado pela tribo Tapuia, da nação Cariri-Icós, que vivia nas margens do Rio Salgado e do Rio do Peixe, na Paraíba. Além disso, Icó também é o nome de uma ave da família de Caparidáceas, né, conhecida como icozeiro. Agora aqui, né, adentrando especificamente na parte da geografia, os aspectos geográficos, no mapa aqui do estado do Ceará você vê em destaque o município de Icó, né, aqui de preto. Lembrando que fica aqui na região sudeste do estado do Ceará, né, fazendo divisa aí com diversos municípios, onde a gente vai estar falando mais adiante. Né. Então, Icó se localiza na região sudeste do estado do Ceará, apresenta as seguintes características geográficas. Né. Possui coordenadas geográficas situadas em 6 graus, 24 minutos e 4 segundos de latitude sul, né, e 38 graus, 51 minutos e 44 segundos de longitude oeste. Há uma altitude, né, isso aqui são dados do IPES, viu? Há uma altitude aqui de 153,4 metros acima do nível do mar. A distância em linha reta até a capital Fortaleza é de 301 quilômetros em linha reta, tá? Essa informação, pessoal, é bom a gente não confundir, né? Que por rodovia vai ser um pouco mais longe, né? Vai ser um número maior do que isso, por conta das curvas, né? As sinuosidades. Mas em linha reta, de acordo com o IPES, é 301 quilômetros até a capital Fortaleza. O território de Icó abrange uma área total de 1.865 quilômetros quadrados, então que é a área do município. Estando inserido na região intermediária de Iguatu, tá? Não confundir, ó, região intermediária de Iguatu e região imediata de Icó. Então é importante para não confundir esses termos, né? Iguatu e Icó, conforme dados de 2024. Anteriormente, em 2022, integrava
a mesorregião do Centro-Sul cearense e a microrregião de Iguatu. Continuando, aqui dados do IBGE e do IPES, né, a respeito da situação geográfica. Então, aqui as coordenadas geográficas, já falamos, né, no slide anterior, latitude, longitude, localização sudeste. E agora uma informação importante. As bancas adoram cobrar os municípios limítrofes, né, ao norte. E qual faz divisa com? Faz limite, né? Divisa quem faz é estado. Icó faz limite com Pereiro, Jaguaribe e Oroz, ao norte do estado. Ao sul, com Cedro das Lavras, da Mangabeira, né? E o Mari, são os municípios ao sul. Ao leste, Icó, né, faz divisa com o Mari, o estado da Paraíba e o estado do Rio Grande do Norte. Então, além do município do Mari, ao leste, faz divisa aí com Paraíba e Rio Grande do Norte. E a oeste, Oroz, Iguatu e Cedro. Ok? Oroz, Iguatu e Cedro. Então aqui são os municípios limítrofes aqui de Icó. Não é isso? Dando continuidade, agora a gente vai falar em outros aspectos importantes da geografia. A gente vai falar do clima, né, da vegetação, da hidrografia, né, também do meio ambiente, do relevo. Lembrando que a gente trouxe aqui de maneira sintetizada, né, na apostila bem mais ampla, né, mais didática, a gente trouxe aqui apenas resumo, tá? Então, assim, o clima de Icó é o clima tropical quente semiárido, né? É o clima semiárido, é um clima com baixa pluviosidade, né, chuvas baixo nível de chuva durante o ano, né? Altas temperaturas, enfim, é um clima quente, tropical quente semiárido típico. Na sua prova pode aparecer tropical quente semiárido, ou então tropical semiárido, ou simplesmente semiárido. Tudo está certo. Se tiver semiárido no meio, está correto. Classificação de Klopp-Geiger, né, é BSH, ou seja, estepe local. Temperaturas são elevadas o ano todo, aqui é a média, né, apenas a média. Fica aí entre 26 e 28 graus, a média, né? Claro que tem temperatura que passam de 30 com facilidade, outras um pouco abaixo aqui de 26. Então aqui é apenas o estabelecimento de uma média. Que a gente está trabalhando com médias, né? A média anual de chuvas. Em média, todos os anos chove aqui 733,9 milímetros. A estação mais chuvosa vai do mês de fevereiro ao mês de abril. Fevereiro a abril. E o período mais seco setembro, né? O período mais seco, setembro. Média de chuva de 6 milímetros e o mais chuvoso, março, né? O mês de março com 204 milímetros. O mês mais quente, em média, tá? Em média, o mês mais quente é novembro com 29,1 graus, a média do mês de novembro. Como eu já falei, é apenas uma média. Essa temperatura atinge facilmente, né? 35 graus, por aí adiante até. E o mês mais frio é o mês de junho, né? Quando é inverno, né, no hemisfério sul. Então a média do mês mais frio é junho, com 26,1 graus Celsius, ok? Vamos lá, pessoal, agora sobre a vegetação. Como a gente sabe que o clima é semiárido, né? Qual é o bioma, né? Qual é o bioma que é adaptado ao clima semiárido? É a caatinga, né? Então o bioma predominante é a caatinga, né? Com características aí, né? Condições adaptadas ao semiárido, né? Plantas xerófilas, né? Adaptada à escassez de água, enfim, como cactos, entre outros, que perdem as folhas em épocas mais quentes. Não é isso? O tipo de vegetação que temos caatinga arbustiva densa. Né? A caatinga tem algumas variações. Tá? Lembrando que caatinga, né, é o nome do bioma, é uma nomenclatura aí de origem indígena que significa mata branca ou mata cinza, mata esbranquiçada, né, floresta branca. Justamente por conta que no período da seca, né, da escassez de chuvas, geralmente as plantas perdem, algumas espécies, né, perdem as folhas para economizar água.
e quando elas perdem essas folhas, fica aquele tom acinzentado, esbranquiçado, né? Sem muito verde. Por isso os indígenas chamavam floresta branca, tá? Mata branca. E a caatinga tem as suas variações, né? Caatinga arbustiva densa, caatinga aberta, caatinga arbórea espinhosa, né? Mata seca, que é a floresta subcaducifolia, tropical pluvial, e também tem as matas ciliares, são as vegetações próximas aos rios, às margens dos rios, né? Agora vamos aqui para a hidrografia. Icó está inserido nas bacias do Rio Salgado, né, do Alto e também do Médio Jaguaribe. Então aqui é a bacia hidrográfica de Icó. Quais são os principais rios, professor, do município? Rio Jaguaribe e Rio Salgado, ok? E aí tem diversos riachos, tá? Os principais, né, riachos afluentes desses rios é o Aba, o Capim, Capitão Mo, Cavalos, São Miguel, São João, enfim, entre outros, não é isso? Os açudes mais importantes temos aqui Lima Campos, que é o Estreito 1, que é o maior reservatório do estado, e também o açude de Tatajuba, na divisa com Oroz, né? Total, no município há uma grande quantidade de açudes, segundo o estudo do CPRM, né? 89 açudes, com a capacidade total de 96,18 hectômetros cúbicos de água, né? Dando prosseguimento a respeito do relevo, o relevo que predomina na região é a depressão sertaneja, naquelas áreas mais rebaixadas, né? Do sertão nordestino, inclusive, né? Contemplando o município de Icó também, com altitudes em média mais baixas do que 200 metros, né? Já no leste do município, há colinas e também cristas, né? Destaque para a Serra do Padre, que fica também no município, né? O ponto aí mais alto, né? Com em torno de 700 metros de altitude. A geologia, né? Destacam-se os arenitos, calcários, mesozoicos, gnáises, migmátitos, né? Pré-cambriano, do período pré-cambriano, solos aluviais e quartzitos resistentes. Em relação ao meio ambiente, de acordo com o IBGE, em 2019, a área urbanizada do município correspondia a 11,61 km². O saneamento básico, de acordo com o IBGE, em 2010, infelizmente foi o dado mais recente que a gente encontrou, né, disponibilizado, 34,8% da população com esgotamento sanitário adequado, né? Então, apenas 34,8% da população com esgotamento sanitário adequado. É um número baixo, mas comparado às demais cidades, né, outras cidades, está bem acima, se a gente for comparar. A arborização das vias públicas, 96,6% das vias públicas são arborizadas, né, com árvores, e apenas 4,7% das vias são urbanizadas. A população exposta ao risco, em 2010, 3.480 pessoas. Como já sabemos, o bioma predominante é a Caatinga. E Icó não pertence a nenhum sistema marinho costeiro, até porque fica aí mais na região interiorana, né, do estado do Ceará. Pessoal, chegamos aqui na hora de treinar, que é aquele momento onde a gente vai responder algumas questões, né, a respeito do município de Icó. Esse é um momento fundamental na sua preparação. Tá? Então você vai. Não é coisa que deve ser feita somente agora, né? Mas ao longo de todo o vídeo aula, né? Fazer anotações, né? Dar pausa no vídeo, né? Procurar entender da melhor forma possível, internalizar o conteúdo, né? Mas aqui nas questões é a oportunidade para você interagir, né? Com essas questões, onde você vai dar pausa no vídeo, responder sozinho e só depois você vai dar um play para corrigir, né? Ver se você acertou. Dessa forma, seu estudo vai ser muito mais efetivo de apenas você deixar o vídeo rolando, você ficar assistindo de maneira assim superficial. Então é importantíssimo, né? Uma das maneiras mais eficientes de se aprender hoje em dia, nesse mundo tão profissionalizado, né, dos concursos. Hoje em dia o concurso virou concurseiro, né? Assim, uma coisa tão profissionalizada, né? Tão
assim bem organizado, enfim. Então nós temos que ter também essa organização, né, essa dedicação. Então vamos lá, gente. A primeira questão. O município de Icó, localizado na região centro-sul, né, na região sudeste ali do estado do Ceará, possui importância geográfica e histórica no território cearense, sendo atravessada por importantes vias de transporte e inserida em uma área de transição em diferentes regiões do Nordeste do Brasil. Considerando sua posição geográfica e os limites intermunicipais e interestaduais, assinale a alternativa que indica os dois estados, né, indica corretamente os dois estados brasileiros que fazem divisa direta com o município de Icó. Quais são eles? Né? Como a gente viu, os estados, né, que fazem divisa com Icó Paraíba e Rio Grande do Norte, né? Portanto, letra B de bola. Ok, pessoal? Viu, gente? Então, assim, nosso material é todo bem organizado dessa maneira, né? Com 70 questões desse tipo aqui para você treinar. Revisar o conteúdo, ok? Continuando, o município de Icó, situado lá no semiárido nordeste cearense, né? Apresenta características climáticas e ambientais das regiões interiores do Nordeste do Brasil. A vegetação local está adaptada a longos períodos de estiagem, ou seja, falta de chuva, né? Com espécies resistentes à escassez hídrica e ao calor intenso, são as famosas xerófitas, né? As plantas adaptadas a isso. Com base nessas informações e nos conhecimentos sobre os biomas brasileiros, assinale a alternativa que corresponde ao bioma predominante no território icoense. É o Cerrado da Mata Atlântica, Caatinga ou a Floresta Amazônica? Né? A Caatinga, né? Letra C, a famosa Mata Branca. Dando prosseguimento, o município de Icó, localizado na região semiárida do estado do Ceará, apresenta características marcadas por altas temperaturas e baixos índices pluviométricos, baixos índices de chuva, né, ao longo do ano. Segundo a classificação climática de Köppen-Geiger, o clima predominante nesse território é típico de áreas com vegetação de caatinga ao longo dos períodos de estiagem. Com base nessa classificação, assinale a alternativa correta quanto ao tipo climático de Icó. É o quê? É subtropical, úmido? Não, subtropical fica mais nas regiões, no caso no Brasil, né, região sul, né, abaixo do Trópico de Capricórnio. Equatorial úmido? Não, equatorial é na região da Amazônia, né. Semiárido e estepe local é exatamente isso, né, semiárido. Já falei para vocês, né, quando falar de clima de Icó, para vir logo na sua cabeça semiárido. Tropical amazônico? Também não. Isso aqui é região da Índia, né? Então, até apagar aqui, né? Acabei passando o marcador de texto. Então, gente, dando prosseguimento, chegamos aqui ao nosso gabarito, né? Só para conferir. Então, letra C, letra B, né? Exatamente. Tá? E mais uma vez, pessoal, segue aqui o nosso material. Caso você tenha interesse, só entrar em contato, tá? Com o número que aparecer na sua tela, o WhatsApp, ou então diretamente aqui na descrição do vídeo. Lembrando que a apostila completa, né? O que a gente trouxe aqui nesse vídeo foi só um pequeno resumo do nosso material completinho aí a respeito de todos os aspectos, né, sociais, culturais, econômicos, históricos, geográficos de Icó para você se preparar aí para o concurso, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula número 1. Em breve a gente pretende estar aqui com a aula número 2 para você receber a notificação da aula, né, para você estar por dentro do nosso conteúdo, para o algoritmo indicar nossos vídeos. Se inscreva, né, dê o like, ative o sininho de notificação. A maneira também de você estar contribuindo, nos motivando para a gente trazer aqui mais conteúdo a respeito, né, dessas aulas, né, de COI para o concurso desse ano aqui de 2025. Então, um abraço a todos, né, e até a próxima aula.